E aí pessoal, tudo bem? Eu vim falar aqui sobre Joker e Charada. Perguntas para doidos, perguntas para o Joker. Adivinho do humor, charada do humor. Nós vamos ter que fazer, vocês vão ter que fazer pergunta para nós. E nós vamos ter que fazer vocês rirem com essas perguntas. E com esse charada vai ser diferente. Nós vamos perguntar para vocês e vocês vão ter que adivinhar. E eu digo, espero que vocês espero que vocês gostem desse site, dessa página. Eu espero que vocês gostem desses vídeos que nós vamos fazer. Até a próxima. Show! Golzinho muito bom, sabe? Daorinha. Daorinha, daorinha, daorinha.